Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o mês, o ano, a vida, em nome de Jesus. A palavra de hoje que Deus me entregou é sobre solo fértil. Inclusive, eu acredito que tem um vídeo no canal que fala justamente dessa palavra, perdão, em Mateus, eu não tô lembrada, mas eu acredito que tem assim. E Deus me entregou novamente essa palavra, assim. Eu já li, né? Essa palavra, essa parábola algumas vezes, mas Deus age de uma forma tão tremenda que às vezes a gente lê, aí depois de um tempo Deus nos revela de alguma outra forma. As estações vão passando e Deus vai trazendo entendimento para nossa mente, vai trazendo clareza. Não sou conhecedora de toda a palavra, tô aprendendo cada dia mais, quero aprender cada dia mais por toda a minha vida, ser uma aprendiz do Senhor, uma serva do Senhor, mas o que ele colocou, assim, no meu entendimento aqui, tá no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 3. A leitura vai ser até o 23. Então, se preparem para ouvir. Ai, Jesus. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam, sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maiores que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas ao que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maiores que a quantidade semeada. Amém, Jesus. Agradeço ao Senhor pela palavra, que eu seja um instrumento de Jesus nesse momento, que alcance corações, que o Senhor alcance o coração que precisa ser alcançado através dessa palavra, inclusive o meu. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar que, como eu já falei antes, nada do que o Senhor permite que eu fale não seja algo que eu já tenha vivido, que eu já tenha passado, ou que passe ainda, ou que vou passar. Mas o solo que o Senhor fala nessa parábola é os nossos corações, né? O Senhor fala dos nossos corações. Nosso coração pode ser terra fértil, pode ser terra com espinhos, terra rochosa, terra que as aves comem as sementes. E por muito tempo, por muitos anos, eu vivi com o meu coração, eu posso colocar coração duro, pedra, rocha. Sabe, eu tava dentro da igreja, eu tava lendo a palavra, eu fazia devocional, eu orava, mas eram orações... Ui, misericórdia, perdão, gente. Eram orações vazias,
Eram louvores vazios, era um coração duro, que eu não entendi o porquê do meu coração ser tão duro. Por vezes eu falava até com a minha mãe, eu acho que eu não tenho mais coração, meu coração parece que não bate, eu não sinto mais nada. Meu coração tá duro. E assim, quando você endurece seu coração pro Senhor, todas as áreas da sua vida você vai ter esse coração endurecido, entende? Para todas as áreas da minha vida, meu coração tava duro. Eu não sentia mais meu coração bater. E isso é uma sensação horrível, uma sensação muito ruim de impotência, de falta de Deus. É uma sensação de falta de Deus, para falar a verdade, né? Então, o que acontecia? Eu ia pra igreja, eu orava, e meu Deus, a palavra não entra, meu Deus, me ajuda, meu Deus. E Deus me ajudou, porque ele é misericordioso, ele é tão bondoso, ele colocou uma palavra na minha boca, uma palavra que eu jamais pensei em falar, de me quebra, Jesus, que eu seja um vaso em tuas mãos. Se fosse por mim, eu nem conhecia, vamos dizer assim, essa de oleiro, de quebrar. Justamente, eu tava na igreja, eu já com certeza já ouvi sobre isso, mas eu não guardava no meu coração, então eu não conhecia de vaso, não conhecia de palavra, dessas coisas assim, sabe? O Senhor colocou na minha boca uma oração na igreja, num domingo. Jesus, me usa. Jesus, me quebra, que eu seja um vaso em tuas mãos. Se for preciso, me quebra, mas me refaz de novo. E assim Deus fez. Deus me quebrou. Deus me quebrou mesmo. E ser quebrado dói. Por isso que eu falo, é mais fácil o barro amolecido, porque Deus consegue amassar, Deus vai amassando, a gente não dói tanto. Ai, agora que eu reparei, a canetinha, gente, eu fui fazer trabalho dos meninos ontem à noite e nem tirei. Voltando, perdão pela distração, Jesus, tire todas as distrações da minha cabeça. Voltando à palavra, né? Quando você é um barro amolecido, você permite que Deus te amasse, ele vai te amassar, ele vai refazer o vaso, se não estiver de acordo com o que ele quer, o que ele espera da gente, ele vai te amassar. Mas muito melhor é você estar amolecido na presença de Deus, nas mãos de Deus, que ele vai te amassar e você não vai sentir tanta dor, do que você tá duro, coração duro, e Deus te quebrar. Porque quebrar dói. Ser quebrado dói. Mas essa oração que eu convido vocês a fazer, a pedir para Deus quebrar o coração de vocês, quebrar a vida de vocês, para vocês serem vasos na mão de Deus, é uma oração que Deus chama você para fazer nesse dia. Uma oração arriscada, mas é uma oração que vale a pena. Vale a pena ser quebrada para encontrar Jesus. Vale a pena ser quebrada para esse coração pesado, para essa terra rochosa ser transformada em terra fértil, em solo fértil. Porque hoje, para a glória de Deus, o meu coração é terra fértil. O meu coração é terra que o Senhor pode habitar, pode derramar semente, que vai gerar frutos. Porque o Senhor me quebrou, porque o Senhor me trouxe vida, e não tem nada nessa vida que nos alegre mais do que a alegria da salvação. Não tem nada nessa vida que o Senhor anseie mais, que nós oremos assim, pedimos para Ele nos quebrar, para que Ele encha a nossa vida, o nosso coração da presença dele, porque não tem bens, não tem pessoas, não tem lugares, não tem riquezas que tragam essa alegria da salvação. Davi, um exemplo é Davi, um grande homem de Deus, usado por Deus, assim, de todos os nomes da Bíblia, Davi, eu acho que é o nome que depois de Jesus, depois de Deus, assim, Deus ama Davi, Deus amou os descendentes, inclusive muitas coisas ele não jogou tanta praga, assim vamos dizer, por conta de Davi, né? No livro de Reis, ele fala, porque muitos reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele, para honrar a palavra que ele tinha dito a Davi sobre seus descendentes, Deus não derramou tudo que ele poderia e deveria, né? Deus, perdão, tá julgando, oh meu Deus do céu. Sobre aquelas pessoas, sobre aqueles reis maus. E Davi era um grande homem usado, mas ele cometeu um pecado, igual todos nós cometemos, né? Nós somos pessoas, nós somos falhos. Não tem uma pessoa que pode levantar a mão e falar assim, ó, eu não cometo um pecado. Eu sou pecadora. Todo mundo é pecador, né? Mas Deus usou, vamos dizer assim, Davi pecou. E ele tinha tudo, ele tinha um reino, ele era rei de Israel, ele tinha bens, ele tinha riquezas, ele tinha
tudo, mas ele não tinha a alegria da salvação mais. Ele não tinha a alegria que somente a alegria que o Senhor derrama sobre nós pode dar. A alegria da salvação é algo que, assim, você quer chegar num nível de felicidade, um nível de preenchimento, você seja alegre pela salvação do Senhor. Não tem nada, 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 nada nessa terra que preencha mais a gente do que isso, do que essa certeza. Do que essa certeza que somos salvos, que somos lavados pelo sangue de Jesus. E nessa parábola fala sobre os solos, né? Eu gostaria de falar sobre os solos também. Primeiro é o solo, as sementes que caíram no caminho e que as aves comeram. Trazendo para os dias de hoje, para a palavra de hoje, é quem não guarda a palavra, né? Você escuta uma ministração, você escuta um louvor, mas você dá glória, você dá aleluia, mas você não guarda no seu coração. Se você se perguntar no outro dia qual foi a palavra, você não vai lembrar. Ou se você lembrar, você não vai praticar, porque você só ouviu, você não viveu, você não colocou em prática. E tão importante quanto ouvir a palavra, tão importante quanto orar, é você colocar em prática o que o Senhor te fala. Deus te chama para obediência, porque de nada vale a gente ouvir, a gente falar de Deus, se a gente não falar com Deus, se a gente não ser obediente, sabe? As linguagens de amor são diferentes de pessoas, mas a linguagem de amor do Senhor é obediência. O Senhor nos chama para ser obediente a tudo que Ele nos diz, né? Enfim, é isso. E quando vir uns pássaros ou qualquer coisa, vai comer aquela palavra e morreu ali. O solo rochoso. Morreram por não ter raízes profundas. O coração duro, que não aceita a palavra, nada penetra. E somente o Espírito Santo para mudar. Assim como eu falei, eu me via com um coração rochoso, um coração duro, um coração pesado. E somente o Espírito Santo para transformar. Somente você se sujeitando ao Senhor, que vai ter transformação, que vai ter renovo. Somente você colocando a palavra de Deus acima de tudo e qualquer coisa na sua vida, que Deus vai te usar, que Deus vai mudar, que Ele vai te quebrar. Vai doer, sim, vai doer, mas o seu coração vai ser terra fértil e vale a pena, vale a pena. E sobre os espinhos, são as sementes que caíram sobre os espinhos, que sufocaram ela, que não deixaram que ela crescesse. O que são esses espinhos? As distrações. Você escuta a palavra, você louva, você canta, mas você não entende, sabe? Você não... as distrações à sua volta não permitem que você viva aquilo. O que são as distrações? São você colocar acima da palavra de Deus, acima do que você escuta, você colocar o seu trabalho, você colocar a sua faculdade, você colocar a sua vaidade acima da palavra de Deus, sabe? Você tem que colocar a palavra de Deus acima de tudo. Deus tem que ser sua prioridade, entende? E o solo fértil, gente, que todo mundo, vamos dizer assim, procura, né? Um solo fértil para plantar. Quem trabalha em zona rural sabe a importância de um solo fértil, a alegria de um solo fértil. Então, que nós sejamos um solo fértil para o Senhor, que a palavra dele entre, penetre em nossa vida, em nossos corações, nossas veias, nossos pensamentos, em tudo, que a palavra dele entre, penetre e cresça e dê frutos, né? Que dê frutos, meu Deus, que eu seja uma árvore frutífera em nome de Jesus, porque também tem aquela passagem na Bíblia que Deus fala, né, sobre a figueira que tinha folhas, e normalmente antes de ter folhas a figueira tem frutos, e Deus amaldiçoou aquela árvore porque ela não tinha frutos, ela tinha folhas só. Que nós sejamos árvores com frutos, né? Que nós sejamos terra fértil para o Senhor transformar, trabalhar, cuidar, curar, fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida. É isso que eu digo para vocês. Essa palavra que Deus tem para nossa vida hoje. Eu vou falar, igual eu falei antes. Se você tem coragem, dobra seu joelho nesse momento e fala: Senhor, me quebra. Ou se eu estiver amolecido em tuas mãos, me refaz. Que eu seja um vaso novo em tuas mãos, que o Senhor me refaça, me transforme e que faça conforme o Senhor quer. Que o Senhor faça não conforme a minha vontade, mas conforme a do Senhor, que vale a pena. E obrigada por quem ouviu essa palavra até aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E é isso. Muito obrigada. Fiquem com Deus.